Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje eu vou falar de duas coisinhas que eu já sabia, mas que eu tive uma afirmação novamente da importância para o nosso crescimento profissional e pessoal. Então fica comigo que eu vou te explicar essas duas a seguir. Muito bem, gente. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes, e tem épocas da nossa vida, que se a gente está bem atento, parece que a gente vai percebendo e vai aprendendo com pequenas coisas da vida. Às vezes é um story que tu ouviu que, nossa, fez cair uma ficha. Às vezes é uma situação que tu presenciou. Às vezes é a fala de alguém sobre um assunto nada a ver que te fez pensar sobre algo. E, enfim, tu relacionou. E isso aconteceu comigo nos últimos dias, várias participações que eu tive de ouvir pessoas, né, como ouvinte mesmo, palestras que eu ouvi, stories, simples stories que eu ouvi que me ajudaram a refletir sobre algumas questões. E eu quero compartilhar contigo duas coisas que se complementam no quesito evolução. No quesito evolução pessoal, então a gente crescer, mas também no quesito evolução profissional. Ou seja, dentro da nossa área, do nosso ramo do direito, o que a gente pode fazer para evoluir, para crescer. E a primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte, e eu falei sobre isso nos stories no meu Instagram esses dias. Muitas vezes a gente está com aquele olhar fixo em algo que não está muito bom ou que não está realmente dando certo, dando tudo errado. Eu tenho muito contato com estudantes de direito, eu estou sempre fazendo enquetes, eu estou sempre respondendo directs e eu estou sempre lendo comentários em que eu sinto que muitos estão ansiosos, nervosos, preocupados, porque talvez não conseguiram um estágio, porque talvez precisam aprender algumas coisas que ainda não conseguiram, porque tem dificuldades que eles ainda não conseguem superar. Muitos com receio, com medo do amanhã, com medo do futuro profissional. E tudo bem, gente, isso faz parte. Inclusive, eu passei muito por isso, por esse sentimento, essa frustração durante a minha faculdade. Mas como eu já passei, eu posso te dar, digamos assim, uma visão que talvez hoje tu não tenha. Justamente por estar onde tu está, no caminho, indo em direção àquilo que tu deseja, que às vezes talvez tu nem saiba exatamente o que é. Prof, eu não sei exatamente o que eu quero com o direito, tudo bem. Mas com certeza tu quer ter o sucesso, né? Seja lá o que o sucesso signifique pra ti. Então, é o seguinte, jovem. Às vezes, tu tá num lugar que tu não tá tendo visão. Tu tá, digamos, andando numa floresta, tem muita árvore, tem muito mato, tem muita coisa, tu não consegue ver. Mas se tu andar um pouquinho, talvez tu chegue numa clareira. Já ouviu falar dessa palavra? Seria um lugar onde a gente tem uma visão maior, ou então tu encontre o topo de uma montanha, chegue num lugar mais alto, e aí tu consegue dar uma olhada em todo o ambiente ao redor. Então, isso acontece, né? Esse exemplo que eu dei é verídico, às vezes tu tá num lugar que tu não consegue ver, tu anda um pouquinho, tu já muda a tua perspectiva, tu já tem uma visão maior. E se a gente trouxer para nossa vida profissional, também isso se aplica. Por quê? Porque muitas vezes está no primeiro, no quinto, no sétimo semestre, está focado em alguma coisa, está com a tua visão bem limitada naquilo. Talvez o teu problema hoje é não conseguir o estágio que tu gostaria, ou o emprego, ou enfim, alguma coisa que tu almeja muito. E aí parece que aquilo te afoga, né? A gente perde as esperanças, mas calma. Talvez o que tu precise é caminhar mais um pouquinho, porque as portas vão se abrindo. Só que a gente tem que chegar nas portas, né? A gente tá ali sem ver nada e de repente a gente quer que as coisas cheguem até nós quando a gente precisava só caminhar um pouquinho para elas poderem se mostrar. Entende o que eu quero dizer? Então, jovem, primeiro detalhe, primeiro insight que eu tive neste dia, siga caminhando. Eu sei que os problemas às vezes nos afetam, eles incomodam mesmo. Eles são algo muito forte na nossa vida. Só que tu não pode parar. Como muitas vezes eu já fiz, me assustei, parei, fui lá para minha caverna, me escondi e acabei perdendo tempo. Estava talvez no preparo para novas coisas que viriam, mas tu não precisa passar por momentos de queda e cai e levanta, e cai e levanta o tempo inteiro. A nossa vida é feita de altos e baixos, mas siga caminhando. Diminui o ritmo, isso é muito pesado para ti, mas não para, não para. E junto a isso eu já trago o segundo ponto, que hoje eu tive muito claro também, eu queria compartilhar contigo. A gente vai ter momentos que a gente não consegue ver mesmo.
E às vezes até caminhar vai ser difícil. Caminhar, tu não sabe nem para que lado ir, tá tão escuro, tem tanta fumaça, tem tanta coisa, né, que tá nos cegando. Então, olha que interessante. Às vezes, o que te falta é encontrar alguém que tenha uma visão além da tua, para tu conseguir ver até para que lado tu vai ir. O que eu tô querendo dizer com isso, gente? A gente não pode se fechar no nosso casulo, na nossa caverna, achar que a gente vai resolver tudo sozinho. Às vezes, talvez tu não consiga dar aquele passo, né? Precisava ir, professora, mas nossa, não sei nem para que lado ir. Talvez escutar alguém falar sobre o assunto, às vezes assuntos que são diferentes, possam desbloquear aí na tua mente aquilo que tu não estava conseguindo ver também. Não quer dizer que alguém vai vir de fora e vai resolver o teu problema, mas é possível. Isso já aconteceu comigo, e a gente sabe que acontece que quem está vendo a situação fora aqui do olho do furacão tem uma perspectiva diferente. Até porque muitos de nós somos pessimistas, né? Como eu falei, não tá bom, parece que então tá tudo jogado fora, meus sonhos acabaram. Eu luto muito com isso também, sabe? Da gente conseguir ter perspectiva. Então, às vezes, o que te falta é encontrar alguém que possa te guiar, que possa te orientar, que possa te mentorar. Pode ser, de repente, um professor na tua faculdade que está disposto, ou um chefe de estágio, pode ser alguém que tu viu na internet que nem sabe quem tu é, um vídeo no YouTube, talvez seja eu aqui, te guiando neste momento, né? Mas, gente, busque olhares de outras pessoas. Às vezes a gente está tão focado em algo que a gente não consegue mais ter a perspectiva. Então, busque ouvir a história de outras pessoas. Talvez é uma história que não tenha a ver com a tua, mas daquela história tu consegue tirar algo para ti. O livro, muitas vezes, é um cara que viveu 30, 50, 70 anos, que condensou ali em 100 ou 200 páginas toda a experiência daqueles anos de vida que ele teve. Eu tô presa lá na floresta, mas tem alguém que tem um drone. E hoje em dia a gente fala assim, o drone ele tá vendo o ambiente, ele tá vendo qual é o melhor lugar para ir para lá ou ir para cá. Normalmente são pessoas que já trilharam o caminho. E não é à toa que na academia a gente falava que quando a gente utiliza os conhecimentos dos nossos professores, dos nossos orientadores, a gente sobe em ombros de gigante. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu preciso te relembrar, se talvez tu já viu e esqueceu, ou talvez tu nunca tenha visto eu falar. Quando alguém já fez muito, essa pessoa ela cresce naturalmente pelo caminhar, como tu também vai crescer por caminhar, por buscar. E quando a gente tem acesso a essa pessoa e a gente sobe nos ombros dela, a gente se aproveita do que ela já viveu, para não ter que passar por tudo isso, a gente vê muito mais alto, a gente consegue fazer muito mais sem sofrer tanto. Não que tu não vai ter os teus sofrimentos, as tuas batalhas, mas tu entende? Ter a possibilidade de subir nos ombros de gigantes é uma coisa maravilhosa. Então, meu querido, de verdade, resumindo, por pior que esteja a situação, siga caminhando, siga buscando, siga pedindo, sabe? Uma hora vai acontecer, as coisas vão clarear na tua vida. E se tu tiver a oportunidade, insira assim meios que te provoquem. Talvez estar na mesa, né, em que tu é o mais burro, como a gente escuta as pessoas falarem, eu estou na mesa em que eu sou a pessoa menos capacitada, eu estou entre os melhores. Buscar estar em meios que tu te sente desconfortável, para que tu te sinta também impelido a fazer alguma coisa. Faça isso. Na faculdade a gente pode pensar em participar de projetos, participar de grupos de extensão, grupos de pesquisa, ser monitor, talvez participar de alguma vaga, concorrer a alguma coisa, algum cargo na universidade, enfim. Entende que tudo que dá medo talvez nos ajude a crescer depois? Então fique com essas duas lições hoje. Aproveite-se da história, de tudo que alguém já passou, da experiência que pessoas já passaram, para que a tua cresça, para que a tua seja acelerada. Um beijo e até o próximo vídeo.